Esta sou eu, ou pelo menos era. Num território longe de Portugal, mas que por vezes sentia que não estivesse. Dizem que os portugueses estiveram por lá. Não tenho razões para duvidar, porque pelo menos lá permaneceram, construíram famílias, fundiram-se entre os povos. Ora que mescla cultural. As ruas não mentem, as placas não mentem, o dialeto não mente, muito menos a comida. A comida não mente. Macau. Região Administrativa Especial de Macau. Não só especial no nome, mas inevitavelmente especial. Já referi que a coexistência cultural é muita, havendo uma mistura chinesa, portuguesa, malaia, japonesa, indiana, bem, por aí afora. A gastronomia não é exceção. Nada melhor que ela para expressar a identidade dos povos e trazer à superfície a sua tal mescla de culturas. Em Macau, esta nasceu nas famílias, inicialmente desenvolvida por mães originárias de Malaca, Nagasaki e depois Cantão. Com os anos, acabou por ser influenciada pela associação entre as mulheres e homens de origem portuguesa. Ora bem, o que nós tem? Se vocês acham que são os únicos pratos do repertório macaense, tirem um cavalinho da chuva. Há mais! Vamos dar entrada aos possuidores de nomes caricatos. Como o nome indica, é um prato dado às mulheres após o parto. Acreditava-se que o gengibre contido na sua receita contribuía para diminuir o inchaço na barriga e os órgãos cozinhados para melhorar a qualidade do leite. Pode ser preparado com rim, fígado ou coração de porco. Ou um combinado dos três, chamando-o assim de chau-chau parida de miudezas. Uma oferta da ação de graças dada a São Francisco Xavier pela sua proteção às tempestades que se fizeram sentir na frota comercial macaense. Como já falado, Macau nessa altura dependia fortemente do comércio marítimo. Além do mais, era uma sopa servida a quem fosse à procissão do dia 10 de dezembro. Uma sobremesa cozida a vapor, feita à base de gema de ovo, pela sua forma redonda, lembra um ninho de pássaro. Baseia-se na receita das fatias da China. Em Portugal, o seu nome foi modificado para fatias de tomar. Minchi significa no sentido literal da palavra carne picada. É composto essencialmente por, claro, carne picada, sendo geralmente acompanhada por batata frita aos cubos e, quiçá, um arrozinho levemente insonso e uns ovos fritos. Era a refeição mais apreciada, digamos, um prato de conforto dos cristãos japoneses que foram expulsos devido à emissão de um edito criado por Shogun Tokugawa. Agora, entre nós, há quem diga que o prato tenha origens goesas. Quem sabe? Aproveitando os restos do minchi, pode ser confeccionado... Caso se separem com os fritos de caril cantoneses, há grande probabilidade de terem sido influenciados pelo chilicote. Com uma nomenclatura talvez proveniente da Malásia, o chilicote não é nada mais, nada menos que um frito recheado por carne picada. Este acepipo tem origens no primeiro encontro com as tripulações das caravelas portuguesas e os juncos chineses no Porto de Malaca, em 1509. Este encontro fez com que Jorge Alves conseguisse aceder a cartas marítimas chinesas e embarcar no junco chinês para ir de viagem até Tamão. Um género de caril de galinha, fruto da associação de filhos da terra e de contrabandistas chineses. Primeiro conceito que introduz aqui que não é um prato propriamente dito. É na sua essência uma pasta de camarão desenvolvida pelas mulheres macaenses e veio para ficar. Não só influenciou a culinária macaense como a chinesa. Faz parte de receitas como um prato riquíssimo onde integra o porco, o alichão, pasta, tamarindo, molho de soja, podendo ser servido com arroz ou arroz carregado. As receitas de porco variam. Algumas levam gengibre, outras não. Há quem adicione uma pitada de malagueta, lima ou até mesmo manjericão tailandês. Cada família com o seu toque. Não se admirem de encontrar uma variação desta receita entre as famílias goesas.
Há outros pratos que não podem passar despercebidos, como o tacho, nada mais que um cozido à portuguesa adaptado com os ingredientes macaenses. O diabo, o género numa roupa velha, cozinhado tipicamente após o Natal. Porco bafaçá, o porco e o açafrão são estrelas do prato. Pratos não faltam, sendo muitos deles protagonistas daquilo que é, por excelência, um lanche ajantarado de Macau. O chá curto começou a ser servido em casas de grandes famílias, geralmente em cerimónias especiais. Pode iniciar por volta das 5h30 da tarde, mas o que é certo é que é para o final da tarde. É servido como um buffet e conta com a presença de aperitivos, molhos, sopas, pratos principais e sobremesas. Não pode faltar determinados pratos, como é o caso do arroz gordo, um arroz feito à base de carnes variadas, como ovos de codorniz, frutos secos e polpa de tomate. Por vezes, após a refeição, os convidados podem se entreter com as serenatas e bailaricos. Como é de verificar, a cozinha macaense floresce com ingredientes e métodos culinários oriundos da África, Índia, Malaca, Japão, entre outros. E claro, tem o seu dedinho português. Os portugueses trouxeram a Macau ingredientes como o louro, o azeite, enchidos, o vinho e o bacalhau, bem como receitas de colónias lusas. A adaptação veio com a introdução de plantas como o gengibre, que apenas começou a ser conhecida em Portugal a partir do reinado de Dom João III. O açafrão, também pouco comum em Portugal, caril, tamarindo, a forte introdução do arroz, porque vá lá, estamos na Ásia, e também do molho de soja. Há debates em relação àquilo que deve ser considerado cozinha macaense. Há a comida bastante popular em Macau, altamente comercializada, e há a cozinha macaense. Em Macau, a cultura do street food é relativamente viva, e até nesta área podemos encontrar pontos em comum com a comida portuguesa. Temos o caso dos pastéis de nata conhecidos em Macau como egg tarts, ou as sandes de costeleta frita, que remonta às bifanas portuguesas. Como qualquer outra culinária, a cozinha macaense é o reflexo dos costumes dos povos e das suas misturas, das suas necessidades, daquilo que tinham ao seu dispor. Não deixa de ser uma forma de expressão. Para rematar com chave de ouro, deixo-vos com um pequeno glossário do dialeto local, o patois, relativamente ao tópico.